Boa noite a todos. É sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa casa que sempre nos acolhe com tanto carinho, tanto pelos amigos encarnados, mas principalmente também pelos desencarnados. E o tema que nós trouxemos para a nossa conversa na noite de hoje, a remissão dos pecados. Esse tema ele foi extraído da Gênesis, no capítulo 15. Então, esse tema vai trabalhar, a remissão de pena, desculpas. Afinal, perdoar é doar-se completamente. É uma oportunidade para que o ofensor se arrependa. O perdão, na verdade, ele é um envoltório da indulgência, envoltório da capacidade de perdoar, da capacidade de aceitar os erros alheios, Então, no capítulo 15, nós vamos ver a seguinte passagem, no item 14. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que lhes pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados. Levanta-te, disse então ao paralítico: toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Essa passagem ela é muito interessante porque, graças ao Espiritismo, ele nos dá uma explicação que encaixa perfeitamente com tudo que aconteceu. Afinal, por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado. Aquele paralítico se encontrava naquela condição porque ele precisava expiar os seus equívocos de outrora. Então, logo ele tenha completado aquele período de expiação, ele tenha aprendido a lição, a sua fé esteve acima das suas dificuldades, ele se tornou livre, ele ficou liberto. Então, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior, e assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Então, ninguém sofre por acaso. Deus, na sua misericórdia infinita, Ele quer sempre que as nossas penas sejam correlacionadas com as nossas faltas. Se hoje sofremos por algo que não justifica-se na atual encarnação, com certeza estamos resgatando débitos de outrora. E é preciso que tenhamos fé, que aceitemos com resignação, pois a revolta, a mágoa, o ressentimento não ajudarão em nada. Muito pelo contrário, ao invés de minimizar aquele tempo, ao invés de
aceitar o desconto que Deus dá quando a gente resolve de fato quitar as nossas dívidas, nós estaremos postergando ainda mais. Então, da mesma forma que aquele paralítico teve as suas faltas perdoadas, nós também temos as nossas faltas dessa existência perdoadas, quando nós aceitamos com o pensamento voltado a Deus. Se a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são remitidos, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis, elidiu a causa da tua enfermidade. Consequentemente, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas, tão fácil é dizer, teus pecados te são perdoados, como levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado, a quem se declara, teu crime está expiado e perdoado, o que equivaleria a se lhe dizer, pode sair da prisão, você está livre. Então, nós sabemos que cada uma dessas situações, dessas experiências mais árduas, mais dolorosas, mais sofridas aqui na matéria, com certeza tem uma causa. E cessada essa causa, automaticamente cessa a experiência, cessa aquele período de dor, aquele período de aprisionamento, seja dentro de uma cela, seja dentro de um corpo limitado, onde a pessoa às vezes, não tem as suas pernas, não tem os seus braços, tem alguma espia de alguma forma os seus equívocos de outrora. Aprendida, lição aprendida, expiação cumprida. A criatura se torna livre para alçar voos. E aí a gente traz essa reflexão. Mas será que vale a pena perdoar? Eu sempre tive um pezinho com aquela pessoa. Aquela pessoa nunca me desceu. Eu sempre desconfiei que ali é um inimigo meu do passado. E aí? Às vezes foi um inimigo do passado. Mas se nós estamos juntos nessa encarnação, é para aprender a amar. Então, realmente, nós encontramos não só os nossos afetos na nossa experiência terrena, encontramos também os desafetos, que é exatamente para essa finalidade, para que a gente aprenda a amá-los. Então, vale a pena perdoar? Sim, sempre, claro. O perdão, dizia-nos o Cristo, que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, por certo, devemos perdoar. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa, não conserva ressentimentos. Mas quando a gente fala desse perdão aqui, é aquele perdão do coração, e não aquele perdão da boca para fora. Onde às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas nunca mais eu quero ver essa fulana na minha frente. Eu perdoo, mas nem me fala no nome dessa criatura mais. Esse é o perdão dos lábios, da boca para fora. Então, o perdão do coração, ele não conserva ressentimentos. E perdoar é uma das maneiras que temos de mostrar amor ao próximo. Amar, apesar da ofensa sofrida, requer força espiritual superior às forças humanas. Às vezes, muitas pessoas, principalmente o orgulhoso, acha que quando a gente perdoa, a gente está sendo fraco, um covarde, e é exatamente o contrário. Somente aquele que é muito forte, que possui dentro de si uma fortaleza espiritual, é quem consegue perdoar, é quem consegue não guardar mágoa, não guardar ressentimento. O ex-vereador paulista, Mazaka Ota, ele teve o seu filho de 8 anos, Ives, assassinado.
Primeiro ele foi sequestrado e depois de 20 e poucos dias em cativeiro, os assaltantes, os sequestradores, mataram seu filho. E Ota, ele, em vários depoimentos dele, ele fala que desde que seu filho foi sequestrado, que mataram seu filho e ele teve já o corpo do filho em suas mãos, ele deixou um ódio tão grande, tomou conta dele, que ele deixou de viver. Ele só conseguia sentir ódio, revolta, raiva. Ele só passava e não dormia, ele não conseguia trabalhar, ele só sentia coisas ruins, desejos de vingança, até que alguém convidou que ele fosse assistir uma palestra na casa espírita, para que ali ele entendesse que o filho dele não havia morrido. O que morreu foi apenas o corpo físico, a matéria, a essência, o espírito continuava vivo. E ele então começou a frequentar uma casa espírita, e ali ele começou a ouvir palestras, tomar passe, água fluidificada, e ele passou a ter um outro entendimento da morte. E ele percebeu que seu filho não acabara, mas que foi até breve, e não nunca mais. E então ele sentiu uma necessidade muito grande de ir estar com aqueles que mataram seu filho. E ele então sentiu que enquanto ele não fizesse isso, enquanto ele não olhasse nos olhos daqueles sequestradores, ele não conseguiria seguir com a vida dele. E ele então pediu ao advogado que providenciasse um encontro. Ele que já se encontrava mais fortalecido pela doutrina espírita, só que quando ele chegou no presídio, ele se deparou com uma árvore do lado de fora, ele abraçou e pediu: meu Deus, se o Senhor estiver aqui comigo, entra comigo, porque agora que eu estou aqui, eu não sei do que eu sou capaz. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu me deparar com aquela criatura que tirou a vida do meu filho amado. E ele então, em prece, entrou, tremendo muito, foi dirigido para a sala onde haviam 2 cadeiras. E ali ele pensou: eu vou fazer dessa cadeira uma arma. Assim que o assaltante entrar, eu vou quebrar nele, vou bater nele tanto até que ele morra. Mas imediatamente ele se livrou desse pensamento e voltou para Deus: Senhor, não me abandone, não me deixe agir de forma contrária às suas leis. Fique ao meu lado, me dê força e coragem para que se cumpra aquilo que eu vim aqui fazer. E então trouxeram o sequestrador e ele começou a conversar, e ele percebeu ali um homem muito arrependido, uma pessoa que estava assim totalmente desfigurado pelo crime bárbaro que ele havia cometido. E eles conversaram alguns minutos. Ele percebeu nos olhos dele que ele estava arrependido, e ele virou e falou para ele: pois é, você tem uma filha de 5 anos, não é? E na mesma hora o sequestrador assustou, porque pensou: ele vai fazer com a minha filha a mesma coisa que eu fiz com o filho dele. Mas ele virou e falou: olha, eu só quero te falar uma coisa. Eu desejo tudo de bom para sua filha. Eu desejo que sua filha cresça, estuda, se forme, casa, tenha filhos. Eu desejo para ela tudo que eu não vou poder ter com meu filho, porque você matou o meu filho. Aí ele começou a chorar, e lágrimas copiosas desciam daquele rosto. E dizendo isso, ele se retirou e se afastou, garantindo a ele que ele jamais faria algo contra a filha dele. Então, o senhor Ota perdoou os assassinos do seu filho Ives, de 8 anos. E só a partir deste momento que ele conseguiu seguir adiante, continuar com a vida dele. Porque enquanto ele não perdoou, ele não conseguia fazer nada. Nem trabalhar, nem dormir, nem descansar, nem fazer uma leitura, porque o ódio o consumia. Como diz Shakespeare, guardar ódio e ressentimento é o mesmo que tomar cicuta
e esperar que o outro morra. É o mesmo que tomar veneno e achar que o mal vai fazer para o outro. Não, faz é para a gente mesmo. Então, qual a importância do perdão em nossas vidas? Essa paz interior. Que mesmo o seu Ota tendo enterrado o filho tão amado e tão querido de 8 anos, ele conseguiu sentir, depois que conversou com aquele rapaz, depois que encontrou a doutrina espírita, que explica para a gente que tudo aquilo que não tem sentido nessa vida, com certeza, segue os mecanismos divinos, segue o planejamento que foi feito para a atual encarnação. O perdão em nossas vidas também nos liberta da dor. Com certeza, Senhor Ota sente muita falta do seu filho, assim como eu sinto do meu. São 14 anos e parece que foi ontem, mas isso não é de uma forma dolorida mais, porque eu tenho o entendimento e a certeza absoluta de que meu filho está vivo e que nós nos distanciamos por um tempo. Mas o que são alguns anos perante toda a nossa eternidade? Então, o perdão nos liberta dessa dor. A capacitação íntima. A gente aprende muito com o perdão. A gente aprende a relevar, a entender que o outro não agiu da forma como nós esperávamos, porque ele ainda, a única coisa que ele pode oferecer é aquilo. Então é por isso que ele não agiu do jeito que nós gostaríamos, mas sim do jeito que ele tem condições de agir. A cura das feridas. As nossas feridas são sanadas. A gente não fica com elas abertas, sangrando. Quando a gente perdoa, essa ferida vai secando, vai cicatrizando, e daí a pouco a gente se pega ajudando aquela criatura que já nos fez sofrer tanto. Então, gente, e o que proporciona para todos nós? Crescimento espiritual. Qual o objetivo nosso aqui nesse planeta de provas e expiações? Não é o nosso crescimento? Não é a nossa evolução? Que todos nós vamos virar espíritos puros, espíritos perfeitos, é a única certeza que nós temos. Uns vão chegar lá mais rápido, outros vão retardar um pouco mais. Eu gosto muito de dizer, eu brinco que eu adoro ser amiga do Paulo, que aí ele vai e me puxa lá de cima, de onde que eu estiver, né, Paulo? Eu fico assim, Paulo, ainda bem que eu, chegando do outro lado, eu vou falar assim, ó, sou amiga do Paulo Rocha, é a minha garantia. Mas, tirando a brincadeira, gente, toda a experiência mais difícil, mais dolorosa, ela traz para nós muito crescimento. E isso só depende de nós. Ou nós nos revoltamos com a situação, ou a gente aprende e extrai dessa experiência grandes aprendizados para a nossa trajetória. Então, na verdade, o que a gente precisa perdoar são as pessoas e não os atos. Ah, mas eu não concordo com aquilo que ele fez. Mas você não tem que perdoar aquilo que ele fez, você não tem que concordar. Você tem que perdoar a pessoa. Agora, os atos, você não precisa ser conivente com um ato que você não acha correto. Então, gente, que a gente possa conseguir perdoar, porque o perdão só traz paz e crescimento para nós mesmos. E o que é preciso para perdoar? Entrar em contato direto com a dor, sem medo. Não adianta a gente querer perdoar sem antes sentir aquele processo tão doloroso. É preciso que a gente entre em contato direto com ele para que a gente consiga superá-lo. É preciso que a gente identifique os nossos sentimentos. Não, pera lá, eu ainda preciso trabalhar melhor essa situação. Eu ainda não estou 100% com essa situação. Conscientização. É a gente ter essa certeza absoluta de que o perdão nos liberta. O perdão nos liberta de nós mesmos, dos nossos sentimentos ainda tão infelizes que nos tornam prisioneiros.
Não procurar culpados. Às vezes a gente fica procurando de quem que é a culpa. Não importa. Não importa, né? O importante é que a gente perdoe. O perdão é o mais importante. E a oração, né, gente? A oração é esse instrumento, essa ferramenta valiosa, que tem um poder imensurável. Atinge pessoas a qualquer distância, em outros planetas, em outros mundos, em outras esferas. Quantas vezes no mundo espiritual, né, às vezes em regiões sombrias, trevosas, é uma prece, uma oração nossa que vai trazer um bálsamo e um refrigério para aquele irmãozinho que se encontra em condições ainda bastante sofríveis. E aprendizado. Né? Nós sabemos que esse nosso planeta Terra é um grande educandário, que traz para nós aprendizados valiosíssimos, desde que queiramos entender dessa forma, né? Aceitando, compreendendo e aceitando de forma resignada os desígnios de Deus. Então, aprendendo a perdoar. O primeiro passo, gente, é o esquecimento do erro. É a alma do perdão. Sem ele, não podemos nos libertar das lembranças penosas e das vinculações negativas com o próximo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é esquecer aquele momento do erro. Porque se a gente ficar revivendo aquilo toda hora, com certeza vai ser mais difícil. É a mesma coisa que se a gente está com uma ferida, toda hora a gente cutuca ali, arranca aquela casquinha, não vai secar tão rápido. Ela nunca que vai cicatrizar, vai estar sempre ferindo novamente. Porém, não é a mente, a memória que deve esquecer a ofensa, mas sim o coração, fazendo com que os sentimentos olvidem os fatos dolorosos. Como nós falamos, existem dois tipos de perdão. O perdão dos lábios, que é aquele da boca para fora, e o perdão de coração. E esse perdão do coração, esse que é o perdão que de fato devemos perdoar aqueles que cometem alguma falta para conosco. Por essa razão dizemos que se ainda houver alguma gota de ressentimento, ainda não há o completo perdão. O ressentimento faz com que voltemos a nos sentir mal, faz com que retornem as mesmas impressões doridas, a mesma mágoa do passado. O ressentimento faz com que a gente fique carregando um peso desnecessário. Um peso que já não é necessário mais para a nossa caminhada. A gente poderia muito bem largar essa cordinha e deixar a pedra de lado e seguir livre, leve e solto. Mas não. Por causa do ressentimento, nós ainda queremos carregar todo esse peso conosco. Então, ressentir continuamente é continuar sentindo algo desagradável, como se as lembranças tristes permanecessem ecoando nas naves amplas do nosso coração indefinidamente. Então, perdoar, gente, sempre vai ser a melhor opção. Assim, para que exista o perdão do coração, faz-se necessário eliminar o ressentimento. E dessa forma, a memória poderá até lembrar, mas os sentimentos negativos já terão desaparecido. E isso propiciará a nossa libertação das vibrações tempestuosas, dos traços de odiosidade que carregamos conosco. Nós ficaremos livres, né? Nós estaremos libertos de todo esse ódio, de todas essas vibrações ruins que a gente acabava carregando conosco. Então, no estágio evolutivo em que estamos, os erros ainda são comuns, né? Então, nós ainda estamos nessa fase. Somos ainda espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. E por que guardar tanto ódio, tanto rancor por alguém que errou, se nós também somos passíveis de erro? Então, a quem se dirige o ato do perdão? Em primeiro lugar, a si próprio, né? É preciso que haja o auto-perdão. Porque se eu não me perdoo, como que eu vou querer que outra pessoa me perdoa? Depois vem os nossos familiares, né? Que são aqueles que sofrem tanto com os nossos equívocos.
depois os nossos amigos, os nossos colegas, até aquelas pessoas estranhas, um vizinho, às vezes não tem nada com a história, mas se a gente está aborrecido, se a gente está com ódio de tudo, a gente passa, a gente fica bravio, fala coisa que não deve. Então pessoas que não têm nada a ver com a história acabam pagando o pato. As instituições, precisamos perdoar também, né? Quantas vezes a gente acaba cometendo alguma atitude que não é de acordo com que aquilo, né, que a gente deveria agir para com aquela instituição. E o mais importante, né, pedir perdão a Deus. Esse que tudo vê, tudo sabe, a tudo assiste, conhece cada um de nós, seus filhos, nominalmente. Então não adianta a gente achar que escondemos algumas coisas dos homens. Dos homens a gente pode até esconder, agora de Deus, jamais. Precisamos compreender as dificuldades do outro. Precisamos enxergar no ofensor, no inimigo que prejudica, uma alma que sofre, um ser que necessita de auxílio. Quantas vezes as pessoas, alguma pessoa, algum amigo que se dizia amigo, coloca a gente numa situação tão embaraçosa, que cria para nós, vira a nossa vida de cabeça para baixo. Então, ao invés de guardar ódio, que a gente enxergue naquela criatura uma alma sofrida. Porque se hoje sofremos, e se Deus permitiu tal dor, tamanho sofrimento, e Ele sabe que quer sempre que as nossas penas sejam correlacionadas com a falta, é porque lá atrás nós tínhamos coisas para ressarcir. Então, que a gente enxergue esse ofensor, esse inimigo, como uma alma doente. Porque se hoje nós colhemos, Ele está plantando. Então, que bom que para nós está cabendo a parte da colheita. Pior é aquele que está semeando, porque com certeza virá o momento dele colher. Nosso orgulho terá dificuldades em aceitar o perdão, como nós falamos, né, no início, pois para ele poderá parecer fraqueza, humilhação. Porém, com a compreensão mais madura da vida, das vicissitudes, das provas, expiações, nosso coração aceitará melhor, sem ressentimentos, a lição maior do amor ao próximo. Jesus resumiu todos os mandamentos da lei, toda a lei e os profetas, em apenas um: amar a Deus sobre todas as coisas. E acrescentou o segundo: amando ao próximo como a si mesmo. Então, gente, essa é a maior lição. É que a gente saiba, que a gente consiga aprender a amar o nosso próximo, independente se ele aparece para nós como uma alma que sofre, como alguém que nos fere no mínimo das nossas entranhas. Que é alguém que sofreu mais do que o Cristo, ouvindo injúrias, recebendo críticas destruidoras, sendo abandonado pelas almas que deveriam amá-lo, e Jesus perdoou, exemplificando o conteúdo excelso de sua mensagem. Na perfeição do Mestre não havia lugar para o ressentimento. Então Jesus nunca ficou chateado com Judas por tê-lo traído. Jamais